Moscou está em chamas. O famoso domo de ferro que Vladimir Putin afirmou ser impenetrável foi destruído na noite de 7 de fevereiro. O exército ucraniano lançou seu ataque mais complexo e ousado desde o início da guerra. 20 mísseis balísticos, 10 mísseis de cruzeiro e centenas de drones kamikaze. Os céus sobre a Rússia se transformaram em um inferno com os mísseis Neptune e Flamingo da Ucrânia. Belgorod, Briansk, Saratov, Kursk e Novorossiysk, um total de 8 regiões estão sob ataque. Mas o verdadeiro desastre ocorreu bem ao lado de Moscou, em Tver. A Ucrânia atingiu Red Kimmel, a fábrica crítica que produz o combustível para os mísseis estratégicos da Rússia. A ponte de mísseis de Moscou estava agora completamente cortada. Tudo começou com uma atividade incomum detectada pela inteligência ucraniana na fábrica química experimental Red Kimmel, na região de Tver. Esta não era uma área industrial comum. O combustível altamente especializado chamado Dessilin, que mantinha os bombardeiros estratégicos da Rússia no ar e levava aqueles temidos mísseis aos seus alvos, era produzido apenas nestas coordenadas. O exército ucraniano empregou uma tática complexa de engano e ataque para cegar e saturar os radares de defesa aérea russos. 20 mísseis balísticos, 10 mísseis de cruzeiro e centenas de vantes de longo alcance realizaram uma dança sincronizada de morte. Falando russo, a escolha da munição usada aqui não foi acidental. Mísseis Neptune e sistemas de longo alcance tipo Flamingo foram especialmente modificados para atingir este ponto sensível no interior da Rússia. Satélites da NASA registraram assinaturas de calor massivas na fábrica que não diminuíram após a meia-noite. Essas assinaturas de calor indicavam não um simples incêndio em armazém, mas a combustão descontrolada de compostos químicos de alta octanagem. A fábrica Red Kimmel, alvo do ataque, era um centro tecnológico que operava desde 1902 e produzia mais de 40 produtos químicos únicos para a indústria aeroespacial russa. O alvo principal era muito claro, o aditivo mágico usado nos motores dos mísseis de cruzeiro Karagás-101 e Karagás-55. Sem esse combustível, os bombardeiros com capacidade nuclear da Rússia ou não conseguem lançar seus mísseis, ou os mísseis caem do céu antes de atingir o alvo. Ao atacar esta fábrica, o SBU na verdade interrompeu não os mísseis no ar, mas os mísseis que ainda não tinham sido produzidos e estavam aguardando em armazenamento. Explosões secundárias ouvidas em vídeos vazados para as redes sociais por testemunhas oculares provaram que o ataque atingiu não apenas edifícios de superfície, mas também tanques de armazenamento de combustíveis subterrâneos e reatores químicos de alta pressão. Não foi apenas Tver. Naquela mesma noite, o centro logístico do Mar Negro, o porto de Novorossiysk, também foi atingido. Enquanto uma fábrica que produzia combustível para mísseis queimava de um lado, terminais de petróleo pegaram fogo do outro. Isso não é coincidência. A Ucrânia está estrangulando a Rússia tanto pelo norte quanto pelo sul ao mesmo tempo. O ataque a Novorossiysk esmagou as exportações de petróleo da Rússia e o fornecimento de combustível para as linhas de frente. O ataque simultâneo a 2 pontos estratégicos está causando caos na distribuição de recursos do Kremlin. No entanto, há um escândalo muito maior que foi negligenciado neste incidente. Naquela noite, a arquitetura de defesa aérea de bilhões de dólares da Rússia foi diagnosticada com cegueira. Os sistemas S-400 e Pantsir comercializados para o mundo durante anos como inigualáveis experimentaram o maior constrangimento na história da guerra moderna. Então, como Tver, bem ao lado de Moscou, permaneceu indefesa? A resposta está na inteligência tática da Ucrânia. A doutrina de defesa aérea russa, baseada na lógica da Guerra Fria, é projetada para interceptar jatos rápidos e mísseis balísticos vindos de grandes altitudes. No entanto, os drones Lyuty e Beaver da Ucrânia voaram abaixo do horizonte do radar, passando rente às copas das árvores. Usando a tática de seguir o relevo do terreno, esses drones voaram logo acima das copas das árvores, permanecendo abaixo do alcance de varredura dos radares russos. Enquanto os radares S-400 de bilhões de dólares escaneavam o céu, os drones ucranianos passaram por esse ponto cego abaixo do radar. Enquanto isso, os sistemas Pantsir foram sobrecarregados por um ataque em enxame. Uma bateria Pantsir pode travar em apenas um certo número de alvos ao mesmo tempo. A Ucrânia primeiro envolveu o sistema com alvos baratos e falsos. Depois que as baterias gastaram sua munição nesses engodos, os drones kamikaze que entregavam o golpe letal real atingiram seus alvos intocados. E quando o verdadeiro golpe letal veio, a defesa russa já havia silenciado. O escudo eletrônico da Rússia foi violado e seus bloqueadores de GPS foram tornados ineficazes. Isso marca o fracasso tático da doutrina de defesa aérea de curto alcance da Rússia. A fábrica Red Kimmel em chamas não é apenas uma perda militar, mas um grande obstáculo no funcionamento da economia e da máquina de guerra russa.
Este incidente é a prova perfeita da teoria do efeito dominó. Como pode o incêndio de uma fábrica abalar o orçamento de defesa russo de 10 trilhões de rublos? Vamos desvendar as camadas deste desastre econômico e logístico uma por uma. A primeira e mais mortal onda: estrangulamento logístico. Os mísseis KH-101 e KH-55 são as principais armas que a Rússia usa para aterrorizar as cidades ucranianas. No entanto, esses mísseis não funcionam com combustível de aviação padrão. Eles requerem um combustível especial chamado Decilin-M, que é de alta densidade e eficiente em termos de energia. A Redkino é a única produtora em larga escala deste combustível. A destruição desta instalação significa que a taxa de reposição do estoque estratégico de mísseis da Rússia cairá repentinamente para zero. Com um custo unitário de 1 a 2 milhões de dólares, esses mísseis não são nada mais do que ornamentos caros sem combustível. O fechamento da fábrica causará um atraso de 10 a 20% na linha de produção ou até mesmo uma paralisação completa. A segunda onda de fome tecnológica e o aperto das sanções. Esta instalação, operando desde 1902, era considerado o auge da engenharia soviética. No entanto, sua modernização dependia da tecnologia ocidental. As torres de destilação, reatores de alta pressão e dispositivos de análise química de precisão dentro da instalação eram em grande parte de origem europeia ou americana. Agora, esses dispositivos foram reduzidos a pilhas de metal fundido. Como a Rússia irá repará-los? O acesso a peças originais é impossível devido às sanções. Especialistas dizem que um retorno à capacidade total levará 6 meses na melhor das hipóteses, mas em um cenário realista levará anos. Durante esse tempo, a Rússia enfrentará uma escassez tecnológica e terá que usar seu estoque limitado com parcimônia. Uma terceira onda de perda econômica. Esta fábrica era a força vital da economia da região de Tver. O setor químico, que constitui uma parte significativa do PIB regional, foi paralisado por este ataque. A fábrica empregava aproximadamente 1.000 pessoas. Agora essas pessoas estão desempregadas, com medo e sem futuro. O custo para reparar a instalação é estimado entre 1 e 3 bilhões de rublos. Além disso, esta instalação fornecia 40 produtos químicos diferentes, não apenas para o setor militar, mas também para as indústrias de aviação civil e espacial. As aeronaves civis da Rússia agora enfrentarão uma crise química após a crise de peças de reposição. Os incêndios em Tver podem ser apagados. No entanto, as fissuras que este ataque criou no tecido político e social da Rússia nunca poderão ser reparadas. O que estamos testemunhando aqui é mais do que uma operação militar. É o colapso daquele contrato social secreto entre Vladimir Putin e o povo russo e, mais importante, a elite russa. O fundamento do poder de Putin baseava-se em uma promessa simples: dê-me sua lealdade política e eu lhe garantirei segurança, estabilidade e manterei a guerra além de nossas fronteiras. Na noite de 7 de fevereiro, com aquelas explosões a apenas 1 hora de Moscou, esse contrato foi rasgado diante dos olhos de milhões. A mensagem para a elite de Moscou é clara: não há lugar seguro. Tver não é apenas uma cidade provincial qualquer. É o corredor estratégico entre Moscou e São Petersburgo. É o quintal da capital. Se drones ucranianos podem voar livremente até 130 quilômetros do Kremlin e explodir a instalação mais estratégica do país, quão seguras estão as vilas no distrito de luxo de Rubliovka e Moscou? Oligarcas russos, generais e chefes de inteligência, observando o brilho vermelho no horizonte de suas janelas, naquela noite perceberam que sua própria segurança também era uma ilusão. Esta situação criou uma onda silenciosa, mais profunda, de pânico nos corredores do Kremlin. O número de elites planejando fugir com seu dinheiro de famílias para Dubai ou Istambul está aumentando exponencialmente com tais ataques. A frase "os ratos estão abandonando o navio" já não é uma metáfora. É a própria realidade do tráfego de jatos particulares nos aeroportos de Moscou. Este incidente também marca o fracasso da doutrina militar russa. Durante anos, a Rússia vendeu seus sistemas S-300, S-400 e Pantsir ao mundo como escudos impenetráveis. No entanto, o ataque a Tver provou quão desajeitados esses sistemas são contra ataques assimétricos e de saturação modernos. A Ucrânia perfurou este domo de ferro com drones em chama inteligentes e baratos em vez de mísseis caros. Esta situação também destruiu a reputação da Rússia no mercado global de armas. Qual país investiria bilhões de dólares em um sistema de defesa aérea que não consegue nem proteger uma fábrica ao lado de sua própria capital? Agora, vamos dar um passo atrás para ver o quadro completo. Vamos analisar o que esses ataques significam para o futuro da Rússia. Aqueles impactos invisíveis e importantes, porque não se trata apenas de uma usina pegando fogo. O que foi atingido foi a turbina a gás de alta tecnologia
o coração de uma usina termoelétrica moderna, e é aqui que começa o verdadeiro pesadelo da Rússia, ainda maior do que os mísseis ucranianos. Não há reserva para esta turbina. Pior ainda, não há ninguém que possa produzi-la ou repará-la. Nem Siemens, nem General Electric, nem Alstom. O conto de fadas de Putin, somos autossuficientes, cai silenciosamente e impotente diante desta destruição de alta tecnologia. Agora vamos explicar essa impossibilidade com um pouco de profundidade técnica para que fique claro como a Rússia caiu em uma armadilha. Uma turbina a gás é uma das máquinas mais complexas do mundo. Ela consiste em milhares de peças fabricadas com precisão de nível micrométrico, girando a temperaturas de milhares de graus e a velocidades que excedem a velocidade do som. A modernização da infraestrutura energética da Rússia ocorreu no início dos anos 2000, durante o período de lua de mel nas relações com o Ocidente. Naquela época, a Rússia equipou todas as suas usinas de energia críticas com turbinas da alemã Siemens e da americana General Electric. Em outras palavras, o DNA das máquinas que produzem a eletricidade da Rússia era ocidental. No entanto, quando a guerra começou e as sanções foram impostas, essas gigantes empresas fizeram as malas e partiram. Não apenas partiram, mas também cortaram o software de manutenção, as equipes de serviço e, mais importante, o fornecimento de peças de reposição. É precisamente por isso que o ataque Flamingo em Oriol é mortal. Se o míssil tivesse atingido uma turbina antiga da era soviética, os engenheiros russos teriam encontrado peças enferrujadas em estoque, remendado o sistema de alguma forma e colocado em funcionamento. Mas a Ucrânia atingiu aquela unidade moderna sensível que opera com tecnologia ocidental. As lâminas desta unidade são feitas de metais de liga especial e revestimentos cerâmicos. A indústria doméstica da Rússia não possui essa tecnologia metalúrgica. Por anos, eles têm tentado fazer engenharia reversa, isto é, copiar peças ocidentais, mas não funciona porque a peça copiada não suporta o calor tão bem quanto a original, não mantém o equilíbrio e em poucas semanas ela quebra e destrói todo o sistema. Em outras palavras, a Rússia perdeu a capacidade de reparar as máquinas que geram sua própria eletricidade. Então, a pergunta na mente de todos é: a China não vai ajudar? É aqui que se torna tragicamente cômico. O Kremlin estava acalmando seu povo dizendo: se o Ocidente sair, o Oriente virá. Mas na engenharia há um problema chamado compatibilidade. Toda a infraestrutura da usina Oriole, os dutos, a sala de controle, o cérebro digital, foi construída de acordo com os padrões da Siemens. Não se pode simplesmente trazer uma turbina chinesa, digamos um produto da Shanghai Electric, e instalá-la aqui. As dimensões não correspondem, os pontos de conexão não correspondem, a regulação de voltagem não corresponde. É como tentar colocar uma bateria Samsung em um iPhone, mas em escala industrial. Para instalar uma turbina chinesa lá, teriam que demolir quase toda a usina e reconstruí-la do zero. Isso significaria um processo de construção que duraria não meses, mas anos e bilhões de dólares em custos adicionais. Além disso, a China ainda hesita em fornecer sua tecnologia mais avançada para a Rússia, por medo de possíveis sanções secundárias. Essa situação empurrou a Rússia para um processo doloroso, conhecido como canibalização. Em outras palavras, para manter uma usina em funcionamento, eles estavam desmontando peças de outra usina. Mas o ataque do Flamingo quebrou esse ciclo também, porque o míssil destruiu o corpo principal, não a peça. Não sobrou máquina para desmontar ou instalar. Aquela cratera em Oriole é o túmulo do isolamento tecnológico da Rússia. Além disso, a Rússia está agora sendo arrastada para uma espiral inflacionária e paralisia econômica. A energia é o sangue vital da economia. Cortar a energia em centros industriais como Oriole e Rostov significa choques de oferta. Uma turbina pode custar talvez 50 a 100 milhões de dólares, mas cada dia que essa turbina não está funcionando, o dano que causa à economia russa, com fábricas naquela região fechando, ferrovias interrompidas e produção colapsando, equivale a centenas de milhões de dólares. Quando as fábricas não funcionam, começam as faltas de produtos, e as faltas fazem os preços dispararem. O povo russo, já lutando com a desvalorização do rublo, agora enfrentará hiperinflação em produtos alimentícios básicos e industriais. A tese de Putin de que a economia de guerra está funcionando bem evapora em meio à fumaça das usinas de energia em chamas. Trabalhadores de fábricas desempregados, funcionários públicos sem receber seus salários e uma população incapaz de aquecer suas casas, essa combinação tripla sempre acendeu o pavio de revoluções ou grandes explosões sociais ao longo da história. O segundo e talvez mais assustador efeito para Putin, o colapso do senso de segurança da elite.
Para os oligarcas russos e elites políticas, Moscou e seus arredores eram uma bolha, isolada da guerra e intocável. Eles assistiam à guerra na televisão, bebendo champanhe. No entanto, os ataques Flamingo e Storm Shadow mostraram que a guerra agora havia chegado aos seus quintais, suas dachas, suas vilas de luxo e seus investimentos. Se Putin não consegue nem proteger um ponto estratégico como Oriole, quem pode garantir a segurança das elites em Moscou? O capital é covarde. Esses ataques vão acelerar a fuga de capital russo do país e enfraquecer os laços de lealdade dentro do Kremlin. A pergunta: por que permanecer leal a um líder que não pode nos proteger agora está sendo sussurrada mais alto a portas fechadas? Terceiro é o efeito dominó geopolítico. O maior aliado da Rússia, a China, está observando isso com grande atenção e provavelmente com alguma decepção oculta. Para Pequim, a Rússia deveria ser um tanque poderoso para manter o Ocidente ocupado. Mas uma Rússia que não consegue nem proteger sua própria infraestrutura energética de drones simples, com sistemas de defesa aérea cheios de falhas, é um parceiro não confiável para a China. Xi Jinping não gosta de investir em um aliado fraco. Essas imagens de fraqueza estão destruindo a imagem da Rússia como uma superpotência na Ásia e no sul global. Mesmo o envio de soldados norte-coreanos para as linhas de frente não é suficiente para parar esse colapso tecnológico e logístico. Aos olhos de seus aliados, a Rússia não é mais um urso temido, mas uma presa ferida e sangrando. O resultado final é um fracasso estratégico completo para o Kremlin. O Oreshek de Putin, lançado para intimidar o mundo, falhou sem mudar nenhum equilíbrio no terreno. No entanto, os flamingos da Ucrânia conseguiram perfurar as artérias energéticas de Moscou. A impenetrável muralha de defesa aérea da Rússia desabou diante do novo trunfo de Kiev. Mas este não é o fim, apenas o começo. Os dados e relatórios de inteligência vindos do campo são claros. A Ucrânia aumentou a produção desses enormes mísseis a jato para a capacidade máxima. Os poucos flamingos que chegam hoje se tornarão um enxame imparável nos céus de Moscou amanhã. As luzes estão se apagando para a Rússia e parece que esta tempestade está apenas começando. Além disso, o conceito de frente interna não é mais um risco teórico para a Rússia, mas uma realidade nas ruas. Quando o povo de Tver acordou ao som das sirenes naquela noite, sentiu no fundo que os contos de fadas de Vitória contados pela televisão estatal eram mentiras. O cheiro de fumaça química quebrou o encanto da propaganda. Os canais locais do Telegram transbordaram de mensagens de raiva e medo, apesar da censura estatal. As pessoas perguntavam: onde estão os sistemas de defesa aérea? Onde está o nosso exército? Por que estamos queimando? E estrategicamente, a Rússia foi empurrada para uma situação de Catch-22. O Kremlin calculou que, ao prolongar a guerra por anos, o Ocidente se cansaria e a Ucrânia ficaria sem munição. Mas o que eles não previram foi quão frágil era a própria infraestrutura industrial deles. Instalações como o Red Kino são a espinha dorsal do legado soviético, mas essa espinha dorsal está completamente indefesa contra os ataques inteligentes e baratos da guerra moderna. A Ucrânia destruiu os ativos estratégicos de bilhões de dólares da Rússia e décadas de riqueza acumulada com drones que custam alguns bilhares de dólares. Esta assimetria está levando o custo de a Rússia continuar a guerra a um ponto insustentável. A Rússia agora é forçada não apenas a produzir munição, mas também a proteger cada fábrica e cada armazém em seu vasto território de 17 milhões de quilômetros quadrados. Nem seus mísseis de defesa aérea nem seu orçamento são suficientes para isso. O exército russo está preso na vastidão de sua própria geografia. A perda de Red Kino encurrala ainda mais a Rússia na cadeia de suprimentos global. A produção de Decilin exigia produtos químicos sensíveis e equipamentos de refinaria que dependiam em grande parte da tecnologia ocidental. Agora que esta instalação foi incendiada, a Rússia tem duas opções: ou interrompe a produção, ou vai à China e à Índia e implora por esses produtos químicos. Mas há uma grande armadilha aqui. O comércio de produtos químicos militares estratégicos torna os países fornecedores alvos de sanções secundárias dos Estados Unidos. Assim, ao atacar esta fábrica, a Ucrânia também construiu um muro de fogo entre a Rússia e seus aliados. Pequim ou Nova Delhi arriscariam suas próprias economias pelo combustível de mísseis da Rússia. Este ataque transformou a Rússia em um parceiro tóxico aos olhos de seus aliados. No entanto, seria um erro olhar apenas para o lado perdedor desta equação. Do outro lado da moeda está uma tremenda vitória assimétrica para a Ucrânia e seus aliados ocidentais. Do ponto de vista da Ucrânia, esta operação representa um dos maiores retornos sobre investimento na história da guerra moderna.
Kiev, com uma frota composta principalmente por drones produzidos internamente que custam menos de 5 milhões de dólares no total, destruiu completamente bilhões de dólares em capital estratégico da Rússia e suas projeções de mísseis para o próximo ano. Isso não é apenas Davi derrotando Golias, mas economicamente levando-o à falência. O exército ucraniano provou que pode paralisar a capacidade mais crítica da Rússia, sem gastar em mísseis ocidentais caros. O ataque a Red Kino significa que centenas de mísseis KH-101, que poderiam ter chovido sobre Kiev, Kharkiv e Odessa nos próximos meses, foram eliminados antes mesmo de nascerem. Isso reduz a pressão sobre o número limitado de sistemas de defesa aérea Patriot e Iris-T da Ucrânia. Com essa medida, o Estado-Maior ucraniano proporcionou às suas tropas na linha de frente um espaço estratégico inestimável, minimizando o risco de morte vinda do alto. As implicações para os aliados da Ucrânia são muito mais profundas. Este ataque enviou uma mensagem clara aos tomadores de decisão em Washington, Berlim e Londres. As linhas vermelhas da Rússia não passam de blefes. O ataque a uma instalação estratégica a 130 quilômetros do coração de Moscou não desencadeou as ameaças nucleares do Kremlin. Pelo contrário, expôs a impotência do exército russo. A inteligência da OTAN confirmou com este ataque que o guarda-chuva de defesa aérea da Rússia está cheio de buracos, e ataques no interior da Rússia não desencadeiam a Terceira Guerra Mundial. Pelo contrário, elas quebram a capacidade de luta da Rússia e forçam a paz. Este sucesso também derrubou a maior barreira psicológica para o Ocidente, levantar suas restrições sobre armas de longo alcance para a Ucrânia. Mesmo que a fumaça que sobe da fábrica Red Kino em Tver se dissipe, a escuridão estratégica que caiu sobre a Rússia naquela noite é permanente. A Ucrânia não apenas incendiou um edifício, ela arrancou a máscara de superpotência da Rússia e expôs ao mundo inteiro a estrutura frágil, indefesa e decadente por baixo. Os mísseis de Putin agora estão sem combustível, seus generais desamparados e seu povo em estado de pânico. Esse colapso técnico e psicológico acontecendo bem ao lado de Moscou é prova de que a guerra atingiu um ponto sem retorno. O pior pesadelo do Kremlin se tornou realidade. A guerra não é mais um espetáculo assistido na televisão. A guerra chegou à casa da Rússia, às suas fábricas e à sua capital. E naquela noite, a segurança desapareceu para a Rússia. A questão de onde será o próximo alvo é o medo mais alto rompendo o silêncio em Moscou. Então, o que você acha disso? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as novas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.